Continuo espelhando. Muito bem. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, para quem está no celular vai ficar um pouquinho melhor para ver os slides. Pronto. Bem, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula da disciplina de Atividades Físicas e Esportes Adaptados. Vamos falar hoje sobre deficiência intelectual. Ou seja, quando a gente fala deficiência intelectual, a gente lembra o quê? A gente lembra um transtorno baseado no aspecto cognitivo, no processo de raciocínio lógico. A gente compreende uma deficiência intelectual em um retardo de conhecimento, não um conhecimento robusto, estruturado, sistematizado, mas também um conhecimento abstrato da vida em sociedade, das relações interpessoais. E é isso mesmo. Deficiência intelectual ela gira em torno disso, não só de conhecimentos profundos, robustos, sistematizados, organizados, planejados, mas também conhecimentos do dia a dia, da vida em sociedade, da vida em família, das relações sociais. Então, a pessoa com deficiência intelectual não é que ela não aprenda, ela aprende sim, mas ela aprende através da repetição, ela aprende através da adaptação. Então, ele é um indivíduo que necessita o tempo todo de adaptabilidade. Ou seja, eu vou ter, dentro do meu mecanismo, da minha metodologia de trabalho, sempre estar adaptando ou estar repetindo aquela mesma informação várias vezes. E aí ela vai, aos pouquinhos, guardando essa informação, retendo essa informação. E todos nós sabemos que a questão intelectual é medida pelo coeficiente, né? O chamado coeficiente intelectual, o QI. Né? Então, hoje já tem escolas específicas dentro desse coeficiente intelectual, ou seja, pessoas superdotadas. Então, faz um teste, uma avaliação de aptidão intelectual, de coeficiente intelectual para entrar nessas escolas de superdotados. Mas a gente está falando de superdotados. A gente está falando de pessoas que têm uma dificuldade de reter essa informação. Olha só o que eu falei. Pessoas que têm dificuldade de reter essa informação. Não de não aprender. Elas vão aprender sim, mas no tempo oportuno. É muito comum a gente ouvir falar, poxa, essa menina tem, ou esse rapaz tem 10 anos de idade cronológica, mas parece que tem 5 anos de idade. Porque é diferente. Ou seja, o desenvolvimento intelectual é diferente do desenvolvimento cronológico, físico daquela criança. Ou seja, ela não aprende da mesma forma que crianças normais, porque ela tem uma deficiência intelectual. E é isso que nós vamos tratar hoje, sobre essa deficiência intelectual. Diga, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Tem uns colegas aí que tá esperando o senhor aceitar para poder entrar na sala. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui, só um minutinho. Não, não tem ninguém não. Aqui nos meus convidados. Não tá como espera. Não, não tem ninguém. Ninguém aqui não recebi ninguém. Tem 12 pessoas na sala e até agora não tem ninguém que possa aceitar. Inclusive, eu já ativei até lá no meu mecanismo de aceitar todas as pessoas e não precisar ter convidados. Já entrei direto. Tá bom, então peça ao colega para fechar e abrir de novo. E se não coisar, ele ficar guardando aqui, que eu sempre estou olhando aqui no meu lado direito aqui, que vocês estão visualizando aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Não tem ninguém aqui, ó, para aceitar. Estão todos aqui embaixo. Vocês até conseguem visualizar junto comigo aí, ó, tá vendo? Não tem ninguém aqui para aceitar. Consigo. Beleza? Então, assim, diga a eles que já entra direto, não precisa mais solicitar como convidado, não, porque eu já habilitei para entrar todos sem precisar eu autorizar como convidado. Beleza? Qualquer coisa me interrompa novamente, tá bom? Vamos lá. Já avisei ele. Tá. E qualquer coisa me interrompa novamente, tá? Então vamos lá. Então vamos para o segundo slide. E agora, depois dessa explicação inicial, eu queria convidar todos vocês, todos, a começar a nossa aula. Ou seja, falar um pouquinho desse assunto da unidade 1, que é a deficiência intelectual. Vamos lá. Para falar de deficiência intelectual, eu tinha que falar da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI.
ou seja, o artigo 2 considera as pessoas com deficiência aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, que vamos tratar ainda mais lá na frente, mental, intelectual, que vamos falar agora, ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais outras pessoas ou barreiras de uma sociedade, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, existe uma lei de inclusão, e essa lei de inclusão é para todos os tipos de deficiência, que garante às pessoas o quê? O acesso à informação, o acesso igualitário a todas as unidades, principalmente, e a mais importante, que é a escola. E aí, eu trago para vocês uma definição de inteligência. E depois, no segundo parágrafo, a gente fala um pouquinho o que é esse coeficiente intelectual de inteligência. Então, primeiro, o que é essa inteligência? O que significa uma pessoa ter inteligência? É a capacidade de aprender. A inteligência ela é baseada basicamente nisso, no processo de ensino-aprendizagem. Porque quando eu ensino, eu aprendo. Quando eu aprendo, eu tenho capacidade de ensinar. É uma troca. Isso, eu preciso de inteligência para que isso aconteça. Às vezes, é muito comum um professor, ele faz lá doutorado, pós-doutorado, o cara é o top naquela área de conhecimento, o cara é pós-doutor daquilo, mas ele perde a capacidade de aprender. Ele só, como ele acha que sabe tudo, porque chegou no topo máximo, ele, ao invés de ele crescer nesse processo de inteligência, ele tem o chamado overtraining, né? Ou seja, o excesso do treinamento mental acaba atrofiando os neurônios dele e ele perde a capacidade de dialogar, ele perde a capacidade de continuar aprendendo. E é aquela história, no dia que você for trabalhar, no dia que você for dar uma aula, no dia que você fazer alguma coisa, que você perder essa sensação, esse nervosismo, esse palpitar do coração um pouco mais, é porque você já acha que já sabe tudo. E quando a gente acha que já sabe tudo, a gente parou de aprender. E se a gente parou de aprender, a gente entra no mundo da ignorância. A gente deixa de ser inteligente. Então, inteligência é a capacidade de aprender, de ensinar, de pensar abstrativamente, de adaptar-se às novas situações, né? Ou seja, eu vou me adaptar lá no meu trabalho a uma situação nova, a um novo gestor, a um novo coordenador que está me dando pressão, mas eu vou me adaptar como um camaleão. Isso é ser inteligente. Adaptar-se. Ou seja, ficar passando aquela tempestade, porque você sabe que a tempestade ela vai passar. O sol ele vai ter que voltar a brilhar. Então, eu vou me adaptar enquanto a situação está difícil para mim. Então, isso é um coeficiente intelectual, um coeficiente de inteligência. É um conjunto de processos como memória. Então, o que é memória? É reter aquele conhecimento. Lembra que eu falei a vocês inicialmente, provocando vocês no primeiro slide? Ou seja, quando eu memorizo alguma coisa, ou seja, eu estou guardando lá nas minhas células de memória, ou seja, retenho aquele conhecimento. E é para a minha vida toda. Ele contribui para o meu coeficiente de inteligência. Mas se eu tenho dificuldade em reter, ou seja, aquele conhecimento com a minha memória, eu tenho uma deficiência intelectual. Ser inteligente é trabalhar com categorizações, com aprendizagem, com a solução de problemas, aspecto cognitivo, você ter através de sua visão sistêmica sobre o problema, ou seja, uma maneira simples, fácil, rápida de resolvê-lo. É a capacidade de eu me comunicar com o outro. Não é só a capacidade linguística, não. É a linguagem corporal, a não linguística, e a linguística. Então, é isso que é ser inteligente. E aí eu fico muito feliz que nessas lives que estão acontecendo na YouTube, principalmente dos cantores sertanejos e demais cantores, eles colocam lá um quadradinho no visor do vídeo, na parte direita, um pouco abaixo, de um tradutor de livros. Ou seja, é ter essa preocupação, é ser inteligente, entender que as pessoas comuns não são só essas pessoas que gostam deles. A diversidade no nosso país é muito grande. Existem pessoas que precisam entender o que ele está falando, pessoas que precisam de comunicação. E quando eles permitem essa capacidade linguística de comunicação, de conhecimento social, eles permitem que as pessoas aprendam, que as pessoas participem. Isso é o coeficiente de inteligência. Então, inteligência é isso. Capacidade de aprender, de ensinar, de pensar abstrativamente,
de adaptar-se a novas situações, processo de memória, categorizações, aprendizagem, solução de problemas rápidos, capacidade de comunicação, isso que é inteligente. Ou seja, é um amaranhado, é um conjunto de habilidades e competências. E aí a gente vem para o segundo parágrafo, que a gente vai falar sobre a questão do coeficiente intelectual, que é isso. Então, de acordo com a pedagogia, a pessoa com deficiência intelectual, ela tem um determinado grau de dificuldade em seguir o processo regular de aprendizagem. Como eu falei vocês lá no primeiro slide, provocando vocês. Ela vai aprender com uma repetição, no tempo dela, com calma, com paciência, com amor e, acima de tudo, respeito. Então, precisa muito respeito. Necessitando de processos educativos com apoio e adaptações. Olha o que eu falei a vocês. Adaptabilidade. São indivíduos que precisam de adaptabilidade. São indivíduos que precisam que o outro tenha esse cuidado com ele. Ou seja, não conseguiu, e aí dá, vamos juntos. Não dá, vou adaptar. E aos poucos ela vai retendo esse conhecimento, ela vai retendo isso na sua memória e ela vai aprendendo. Que lhe permitam seguir o ensino regular. Quando a gente fala ensino regular, é a escola, que é para todos. Ou seja, é a educação formal, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médios. E escolas, principalmente o EJA, né? Escola para jovens e adultos. Todas elas têm que ter, ou seja, o professor tem que estar preparado para essa adaptabilidade. Várias correntes utilizam o coeficiente de inteligência para determinar o grau de deficiência intelectual. São as medidas psicométricas que impõem para classificar o grau de QI. O que é isso? Ou seja, dentro daquele mesmo teste que eu verifico se uma pessoa tem um conhecimento normal para aquela faixa etária, ou é um superdotado, tem um conhecimento, um QI acima da normalidade para aquela faixa etária, também esse questionário pode verificar quem está abaixo dessa normalidade. Oi, pode falar. Tranquilo? Vamos lá. Então, dentro desse questionário... Oi, querido. E como fechar essa janelinha azul? Janelinha azul? É que tá no canto direito. Espera aí. Eu tô no slide. Deixa eu botar de novo aqui. Essa aqui? Espera aí. Deixa eu só botar aqui o slide. Só um minutinho. Essa aqui? É porque se eu fechar ela, eu não tenho como abrir novamente. Porque ela tá atrapalhando a leitura, é isso? É, só do mais, tudo bem. É que senão ela trava para mim. Eu tenho que deixar ela aberta. Quando eu quiser entrar aqui para ver alguma coisa, tiver algum probleminha, eu volto rápido para a tela inicial e faço as correções. Tá bom? Então, só por isso. Tá bom. Então, infelizmente, não vou poder fazer isso agora, não. Mas qualquer coisa, eu leio para você. Vamos lá. Então, esse mesmo questionário de QI, de coeficiente intelectual... Desculpa, mas ela tá... Diga. É porque ela estava no meio da tela, agora foi pro canto de novo. Isso, está no canto, isso. Deixa aqui no cantinho. Na parte inferior, não é isso? No canto direito inferior. Beleza. Sim. Beleza, então vamos deixar ele aí, porque eu preciso dele, porque senão... Peraí, deixa eu ver se eu fechando ele aqui, atrapalha tudo, peraí. Tá vendo? Ele não fica, tá vendo? Quando eu fecho ele, ele fica um preto, que é do meu acesso à sala onde vocês estão. Não dá para tirar, não. Então, vamos lá. Então, esse coeficiente de inteligência é o quê? Esse questionário, ele tanto pode verificar um grau de normalidade de inteligência para pessoas, por exemplo, uma criança de 12 anos de idade vai fazer um teste para entrar em uma instituição federal, por exemplo. Então, tem lá um coeficiente de inteligência. Ou seja, para ver o que ele tem como retido de conhecimento sistematizado, organizado, planejado, robusto, ele pode entrar naquela instituição federal que é gratuito, mas o acesso das pessoas a esse local é necessário fazer esse coeficiente de inteligência. Então, ele pode medir o grau de inteligência dessa criança de 12 anos de idade, pode perceber se ela está acima desse grau de normalidade para 12 anos de idade, ou seja um superdotado, ou pode perceber se está abaixo desse grau de inteligência, ou seja, tem uma deficiência intelectual. Então, esse questionário serve tanto para aplicar e perceber uma superdotação, quanto uma deficiência quando se fala sobre inteligência. Vamos para o próximo slide. Então, um minutinho que travou. Deixa eu ver de novo. Isso mesmo. Ao vivo acontece essas coisas. Deixa eu abrir de novo aqui. Pronto.
slide. De acordo com a American Association de Retardos Mentais, chamado AAMR, o modelo teórico multidimensional 2002 e a definição proposta explica a diferença intelectual segundo 5 dimensões. E a lista para vocês aqui 5 dimensões: habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, participação, interação e papéis sociais, saúde e contextos. Essas dimensões envolvem aspectos relacionados à pessoa, ou seja, aquele indivíduo que tem aquela deficiência intelectual, ao funcionamento individual no ambiente físico e social, ou seja, naquele ambiente que ele está junto com a sua família, na escola, ou ao contexto e ao sistema de apoio. Quais são essas dimensões? A primeira coisa que vai perceber, ou seja, de acordo com o AANR, ou seja, Associação Americana de Retardo Mental, diz o seguinte: primeira coisa, eu tenho que observar as habilidades intelectuais. Então, eu posso ter uma criança de 12 anos de idade, com o mesmo desenvolvimento cronológico de vida, 12 anos, mas algumas com uma habilidade intelectual um pouco mais avançada e outras um pouco mais retardada, ou seja, um pouco mais lenta. Então, eu posso ter habilidades diferentes com as mesmas faixas etárias. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu trabalho com pessoas com deficiência intelectual, eu não trabalho com uma metodologia para todos. Ou seja, eu aplico uma atividade, um exercício, e para cada aluno vai ter uma particularidade, vai ter uma especificidade, vai ter uma adaptabilidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é qual a habilidade intelectual que ele tem para aquela faixa etária. É a primeira coisa para entender a dimensão. O segundo é como ele se adapta ao comportamento dele. Então, como essa adaptabilidade dele de comportamento, ele tem interações sociais, ele consegue se comunicar corporalmente ou verbalmente, ele compreende fórmulas, gráficos, ele domina a leitura, ele domina a escrita. Como é que ele consegue se adaptar? E aí, dentro do comportamento dele adaptativo, eu vou botar junto com outros alunos em trabalhos em equipe, onde estimulem ele a desenvolver as suas potencialidades. Porque eu já sei quais são as dificuldades dele. E agora eu quero o quê? Porque eu já sei quais são as dificuldades, porque eu percebi lá na habilidade intelectual anterior que ele tinha dificuldades. Agora eu quero potencializar essas dificuldades. E eu vou perceber que em algumas dificuldades dessas ele vai avançar, outras não. E aí, com o passar do tempo, essas que ele não conseguiu avançar, eu vou trabalhando, ou seja, adaptando para ele conseguir também desenvolver junto com a turma. Então, vou observar também esse comportamento adaptativo dele, como é que ele se adapta. Então, isso é importante, esse olhar clínico do professor. Lembrando que quando a gente trabalha com a equipe de deficiência intelectual, é uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, vocês não estarão sozinhos. Mas vocês, nós, professores de educação física, somos uma parte integrante desse sistema na área de saúde. Certo? 3. Participação, interação e papéis sociais. Ou seja, como é essa participação dele? É uma pessoa proativa? Ele quer aprender? Ele está disponível? O que é que move ele? O que traz, que busca a atenção dele? As interações com o grupo são interações saudáveis ou conflituosos? Qual o papel social dele? O que eu quero trabalhar nele? Ou seja, eu quero formar o cidadão? Eu quero formar uma melhor pessoa? Eu quero formar ele para uma sociedade voltada para o trabalho? Eu quero fazer ele uma pessoa melhor? Qual o objetivo disso? Qual o papel social dele? E quando a gente fala papel social da escola, a gente fala de quê? Quando eu falo da escola, tanto para o bacharel quanto para o licenciado, quando a gente fala de escola, a gente fala o quê? A gente fala de preparar para a vida. E preparar para a vida, preparar como um ser humano melhor, ou seja, o cidadão, a cidadã, mas também para o mundo de trabalho. Em quarto, a saúde. Como é que está a saúde psicológica dele? E aí eu vou observar o quê? Vou observar a família, vou observar o grupo de amigos que ele se relaciona. Isso tudo vai interferir na saúde mental dele. Porque se ele é um deficiente intelectual, isso não quer dizer que ele está com uma saúde mental ruim. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou seja, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala uma questão de saúde na sua
totalidade, ou seja, é o bem-estar físico, social, emocional, psicológico e não meramente a ausência de enfermidade. É isso que a Organização Mundial de Saúde define como saúde. Quando eu estou falando de saúde aqui, estou falando de saúde mental, não da deficiência intelectual dele, estou falando da saúde mental dele. Então, como é que é essa família? Porque às vezes, quando eu encontro um aluno com deficiência intelectual, ou seja, que as relações dele, o comportamento adaptativo dele, as interações dele, a participação dele são agressivas, eu tenho uma família também agressiva. Então, como é que eu vou propor uma adaptabilidade dele na minha sala de aula? Quando ele chegar em casa, ele vai ter a agressividade tudo de novo. Então, eu preciso também do apoio da família, ou seja, desse trabalho também familiar, para que juntos, escola e família, tenham um resultado positivo. Os contextos, ou seja, quais os contextos que o professor de educação física tem que estar observando? Ou seja, o contexto da minha aula, ou seja, quais os recursos que eu tenho, né? O recurso que eu tenho para trabalhar com esse aluno. Ou seja, eu fui contratado por essa empresa, por essa associação, por essa ONG, para trabalhar só apenas a parte prática com eles. Então, o que eu tenho nesse contexto? Eu tenho uma quadra adequada, um ambiente adequado, materiais adequados. Então, tudo isso vai interferir nesse desenvolvimento intelectual desse aluno. Vamos lá para o próximo slide. Uma das principais características que são associadas à deficiência intelectual é a diminuição ou alteração da evolução do processo cognitivo do indivíduo. Já falei isso. Logo, pode-se compreender que o indivíduo com deficiência intelectual tem a capacidade de aprender e compreender toda e qualquer regra que lhe foi explicada. Ponto. Chegamos no ponto-chave, daquela minha provocação lá no primeiro slide. Ou seja, o que é isso? Ele tem a capacidade de aprender e compreender toda e qualquer regra que lhe for explicada. É lógico. Só que no tempo dele, às vezes eu vou ter que explicar aquilo ali 5 vezes, 3 vezes, para ele poder reter aquele conhecimento. Logo, uma pessoa com um desenvolvimento intelectual condizente com sua faixa etária, eu falo uma vez, ele já compreendeu. Né? Mas a criança com deficiência intelectual, ele tem essa capacidade. A gente sabe que ele tem essa deficiência, mas ele tem a capacidade de aprender e compreender tudo que lhe foi ensinado. É só ter respeito, paciência, e adaptando aos pouquinhos e repetindo aqueles comandos algumas vezes para que ele consiga fixar, ele consiga reter isso na sua memória. E aí vem uma proposição para vocês. Você já ouviu falar que um indivíduo de 10 anos de idade tem aquela idade mental de uma criança de 5? Né? Então a gente fala muito isso. Então a gente compreende isso. Às vezes a gente encontra, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ou seja, o Down é o quê? Tem um retardo intelectual. Então uma pessoa com síndrome de Down, aí você fala assim, ela tem quantos anos? Ela tem 25 anos. Aí você fala, pô, se comporta como se fosse um adolescente, ou seja, uma menina de 16, 15 anos de idade. Porque a idade dela, ou seja, cronológica, é de 25 anos de idade. Mas o desenvolvimento intelectual dela é de uma criança de 16 anos de idade. Então ela vai aprendendo sim, ela vai retendo algumas coisas sim. Outras coisas ela não vai reter. E aí eu tenho que dar um novo comando. Então ela está sempre em constante processo de aprendizado. Então é um exercício de processo de ensino-aprendizagem. E aí a gente vem para um grande pensador quando fala sobre o desenvolvimento motor, e quando a gente fala do professor de educação física, a gente não pode deixar de falar de Jean Piaget, que ele traz todas as fases psicomotoras da criança. Quando eu falo todas as fases psicomotoras, é uma criança com um desenvolvimento intelectual normal. E aí, através desse desenvolvimento psicomotor proposto por Piaget, a gente pode perceber que tem uma aptidão nata para movimentos simples ou complexos, para coordenação motora simples ou complexa, ou aquelas pessoas que têm um retardo para esse desenvolvimento psicomotor. Então, através desse conhecimento básico de Jean Piaget, a gente consegue perceber quem está com um retardo de desenvolvimento motor, ou seja, psicomotor, tanto fino quanto grosso, quem está condizente com sua faixa etária e quem está na frente, que está com uma habilidade, uma competência à frente de todos os outros. E aí a gente consegue entender esse processo da seguinte maneira. Os períodos de idade que são relacionados à cognição, o que é a cognição? Capacidade de interpretar, de resolver situações. Por exemplo,
se eu falar sobre cognição em matemática. Então, qual é o aspecto cognitivo em matemática? Se o professor der um cálculo matemático, o aluno ele vai utilizar conhecimentos prévios de cálculos matemáticos e vai utilizar uma fórmula para tentar resolver aquele cálculo matemático proposto pelo professor de matemática. Se a gente for para língua portuguesa, a professora passou um exercício sobre concordância verbal. Então, os alunos, dentro do conhecimento prévio deles de concordância verbal, ele vai ler o texto proposto pela professora e vai identificar as concordâncias verbais. E na educação física? Na educação física, o professor de educação física, na sua aula prática, ele vai passar exercícios e, em situações específicas, o aluno vai ter que ter uma habilidade de pensar com raciocínio lógico para ter um comportamento naquela situação, para lograr a vitória, para conseguir chegar rápido no gol, para conseguir chegar rápido em primeiro lugar, para chegar com mais facilidade em alguma situação. Então, é a questão da cognição, do raciocínio rápido. Não só o raciocínio absoluto, mas com o raciocínio abstrato. Então, os períodos de idade que são realizados a cognição de um deficiente intelectual pode ser compreendido de diferentes fases, sendo essas estudadas e determinadas por algumas escolas, que analisam o desenvolvimento cognitivo, assim como fatores da psicomotricidade e da inteligência. Então, como eu falei para vocês, Jean Piaget, que tem o seu foco no estudo dessa inteligência do ser humano, estudou crianças para solucionar questões quanto ao aprendizado do indivíduo. E aí, Jean Piaget dividiu em várias fases. Na verdade, dividiu em 5 fases. Primeiro, sensório-motor, pré-operacional, operações concretas, operações formais e operações formais concretas. Vamos entender esse processo. Primeira fase, sensório-motor. O que é sensório-motor? É desde o nascimento, da expulsão pelo feto, até os 2 anos de idade. Ou seja, é nessa fase que a criança, o mundo dela gira em torno da boca. Por isso que é muito comum, criança, tudo que ela consegue pegar, ela leva através da boca. O primeiro controle que ele tem do seu corpo é dos músculos do pescoço. O esternocleidomastoide, o escaleno, o espinho da cabeça, o semiespinal, então, os músculos da cabeça. Então, ela começa a virar o seu pescocinho para um lado e para o outro. Depois, a segunda musculatura que ele consegue desenvolver é principalmente a musculatura do abdômen. Então, o reto abdominal, os oblíquos, o piramidal. Então, ele começa a desenvolver isso. Depois, os músculos mais do core, que vai os músculos do glúteo máximo, médio, mínimo, os glúteos internos da coxa, que aí a gente pode falar do adutor, ou a gente pode falar do adutor longo, adutor magno, adutor curto, pode falar do semimembranax, semitendino, pode falar do sartório, pode falar do bíceps femoral. Então, toda essa estrutura, né, ela começa a dominar. E aí ela começa a se virar no berço para um lado e para o outro, porque ela consegue fazer isso com o pescoço e com os músculos do core, do abdômen, do glúteo e da parte interna da coxa. Ela começa, aos pouquinhos, ter uma força mais de braço e começa a escalar esse berço. Começa a quadrupedar, ou seja, andar com os 4 membros no chão, articular essa coordenação motora. Depois começa a entrar na posição bípede. Então é tudo nessa fase. É a fase de uma coordenação motora mais fina, mais detalhada, específica, né? Muito sutil, que vai desde os 0 anos de idade, ou seja, o mundo que nasce, até os 2 anos de idade. Depois dessa fase, ele passa para uma fase chamada pré-operacional, que é uma fase marcada dos 2 anos até os 7 anos de vida. E é nessa fase que algumas crianças já começam a fazer esportes, ou esportes individuais, ou esportes coletivos. Então, é uma fase muito importante, porque ele vai começar a desenvolver uma coordenação motora mais grossa, ou seja, correr, saltar, pular, rolar, diminuir a base do equilíbrio, se equilibrar, ou seja, a acuidade visual, ampliar essa visão periférica, reflexo apurado. Então, a fase que, quanto mais estímulo eu tiver nessa fase na criança, na pré-operacional, segundo Jean Piaget, maior o meu desenvolvimento psicomotor. É a fase onde eu vou sustentar os movimentos básicos para toda a vida. Ou seja, é uma das fases mais importantes da criança quando a gente fala do seu desenvolvimento psicomotor. Então, muitas vezes, quando eu encontro um aluno lá, um adulto, que não sabe fazer uma cambalhota, nem de frente, nem de costas,
é porque nessa fase pré-operacional, dos 2 aos 7 anos de idade, não teve nenhum estímulo para dar essa cambalhota. Lá na frente, como não houve esse estímulo, fica mais difícil fazer. Não é que ele não consiga fazer, ele vai conseguir fazer. Mas, se ele tivesse estímulo nessa faixa etária, lá na idade adulta seria como andar de bicicleta, a gente não esquece nunca mais. Né? A terceira são operações concretas, que vai dos 7 aos 11 anos de idade. Ou seja, aí sim, aí a gente já vai trabalhar com as questões de desenvolvimento intelectual, junto com a questão psicomotor. Então, do ganhar, do perder, do empatar, da socialização, relações intrapessoal, interpessoal, porque nessa fase ele já passou, principalmente, daquela fase de que tudo gira em torno dele, né? Naquele complexo de Édipo, de que tudo gira em torno dele, tudo é dele. Já perceberam que na fase pré-operacional, tudo é dela, até brinquedos que é de outra criança, ela diz que é dela, porque ela acha que o mundo gira em torno dela, e não é. Então, aos poucos, ela vai entendendo que a dela é dela e que a da outra pessoa é da outra pessoa. Eu preciso ter respeito nisso. E eu posso socializar meu brinquedo e o outro também pode socializar o brinquedo. Então, essa fase é uma fase de adaptação. Quando chega nessa fase dos 7 a 11 anos de idade, nas operações concretas, aí sim. Aí ela já compreende o que é certo e o que é errado. Ela já compreende que o mundo não gira mais em torno do meu umbigo. Ela já compreende que o pai dela não é mais o inimigo dela, ou que a mãe dela não é mais o inimigo dela, ou seja, eles estão ali para dizer não o tempo todo. Então, ele já começa a compreender várias situações. E na questão intelectual, muito mais ainda. É uma fase de amadurecimento intelectual e emocional, muito importante, dos 7 aos 11 anos de idade. Até porque aos 11 anos de idade ela está finalizando a fase de ser criança. Ela está passando para uma outra fase, que é uma fase da adolescência, que foi criado essa nomenclatura de adolescente recentemente, que até então, nos ritos de passagens pré-históricos, não existia adolescência. Era criança, adulto. Então, o que é o adolescente? É um adulto que não tem direito a nada. Desculpa o palavrão, a zorra nenhuma. Então, ele vai estar ali... Que é isso? Que é isso? Então, assim, ele está ali, ele quer fazer alguma coisa, mas só pode fazer alguma coisa com autorização dos pais. Então, é um adulto chamado de adolescente, ou seja, que tem regras e tem limites e tem ordem para tudo que quiser fazer. Então, essa fase de operação concreta é uma fase muito importante, que ela deixa de ser criança e vai para uma fase, se a gente for caracterizar no ritual histórico, pré-histórico, para a fase adulta. Mas, nos tempos modernos, ela está entrando na adolescência, que é uma preparação para a idade adulta. E as operações formais, essa fase que inicia a partir dos 12 anos de idade. Ou seja, o que são as operações formais? As operações formais são questões do aspecto da vida mesmo, preparação para a vida. Então, aprender a ganhar, aprender a perder, respeitar o outro, respeitar as regras, ter o fair play, jogo limpo, jogo justo, ter hombridade, ter respeito, saber cooperar, entender que quando o jogo é coletivo eu tenho que socializar aquela bola, aquele material, entender que, ou seja, eu tenho que participar junto com outras pessoas porque eu estou dentro de uma sociedade. E a sociedade me impõe, no mínimo, operações formais, ou seja, operações de respeito ao outro. Entender que eu estou ali e sou parte integrante de todo aquele processo. E depois disso, tem mais uma operação, que é a operação formal concreta, que é a partir dos 16 anos de idade, que aí já é fase adulta, né? E aí, toda já essa experiência já está formada, ou seja, o indivíduo está formado para a vida. Ele já é capaz de decidir a sua vida, ou seja, é capaz de se desenvolver. Então, ele só precisa agora de estímulos, de acordo com o que ele quiser, ao projeto de vida dele, futuro, e desenvolvendo suas habilidades, suas competências para uma vida profissional, para uma vida em sociedade, de uma maneira agora que vai constituir relações humanas, situações familiares específicas. Então ele vai determinar quem são os amigos deles, ou seja, vai eliminar as pragas que não são importantes para ele, vai estabelecer relações que vão mantê-lo vivo financeiramente, que vai pagar suas contas, que vai se relacionar de uma maneira de relação entre empregado e empregador,
Então, muda completamente a vida dessa pessoa. Próximo slide. Para contornar a situação do desinteresse e da apatia em sala de aula, é necessário que os professores se atentem a alguns elementos, a fim de auxiliarem o deficiente, quando estou falando do deficiente intelectual, a manter o foco. Então, olha só. É muito comum o deficiente intelectual ele perder o foco, ou seja, perder o interesse, às vezes, para aquela metodologia que você propôs. Então, é importante a gente ter um olhar da seguinte forma. Então, eu vou planejar minha aula, eu vou executar minha aula, eu vou acompanhar o desenvolvimento do meu planejamento, eu vou estar avaliando todo o meu processo, e se tiver alguma coisa errada, rapidamente eu reavalio e mudo a minha dinâmica, de acordo com a necessidade específica de cada aluno. Porque alguns podem responder muito bom aquela metodologia, mas os outros podem ter uma dificuldade um pouco maior. Lembra que eu falei que eu posso ter a mesma faixa etária, mas de desenvolvimentos intelectuais são completamente diferentes. Então, a primeira coisa é alterar o tom de voz em sala de aula. Então, isso é importante. Ou seja, quando estiver falando, daqui a pouco, falar 2, 3 palavras com uma entonação mais forte, para chamar a atenção deles, para dar aquele pequeno susto, né, de estou aqui falando com você, daqui a pouco, mas atenção, olha a atenção disso. Então, chama, retoma, busca novamente a atenção de todos. Então, isso de vez em quando alterar, não manter aquela linguagem, aquele tom de voz linear do começo ao final. De vez em quando fazer algumas alterações da voz, ou seja, fazer uma impostação da voz, não é gritar, é fazer a impostação da voz para algumas palavras que vocês acham importantes. 2. Verificar se o local onde... Professor? Oi, querido. Déficit de atenção entra nisso também, né? O Sim, déficit sim. É porque tem uns Sim. graus também, né? Exatamente, tem graus também. Déficit de atenção. Sim. Valeu. Verificar se o local onde os deficientes estão sentados favorece o contato visual com o professor. Então, às vezes, você está em uma sala de uma maneira em fila, e às vezes ele está atrás de algum outro aluno, às vezes o aluno é um pouco mais espalhadinho, um pouco mais largo, e ele não consegue ter um contato visual com você. Ou seja, para ele ver, ele vai ter que inclinar o corpo lateralmente para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então, assim, se eu vou trabalhar com um grupo desse, que tem algum déficit intelectual, sempre colocar em semicírculo, colocar a sala em ferradura. Com isso, todo mundo vai ter um foco visual no professor. 3. Trazer desafios aos alunos. Então, eles adoram ser desafiados, né? Com a criança que não gosta de ser desafiada. Então, trazer desafios, novas habilidades, novas competências, estimular, né? Desafiá-los. Isso é importante, isso acaba motivando bastante a aula. Trazer novidades, é o 4º tópico, 4º elemento, ou seja, que é novidades, ou seja, um dia trabalhar com atividades manuais, um dia trabalhar com atividades sensoriais, outro dia trabalhar com atividades olfativas, outro dia trabalhar com habilidades gustatórias, outro dia trabalhar com habilidades concretas, né? Quando a gente fala concretas, a gente está falando da questão das exatas, física, depois trazer habilidades motoras. Então, todo dia trazer uma novidade diferente. Isso não quer dizer que o professor de educação física é contratado para trabalhar com um grupo de deficiente intelectual, vai trabalhar só com a prática, vai trabalhar com a teoria também. E por que não a teoria junto com a prática? A chamada praxis pedagógica é a melhor coisa. Ou seja, dar estímulos motores através da teoria, ou através da teoria trabalhar o motor, ou através do motor trabalhar a teoria. Por que não? Eu acho que seria muito mais prazeroso. E aí, uma coisa que a gente vai fazer isso quando nós voltarmos às nossas aulas práticas é o voleibol adaptado. Então, o voleibol adaptado compreende atividades principais como sacar a bola, bater na bola, cortar a bola. Então, fazer um treino de reconhecimento de posicionamento. Então, a gente vai reduzir o tamanho dessa quadra, baixar a rede, botar a rede no máximo aí a 1 metro de estatura. Em seguida, eu fazer um treino de arremesso de bola para um lado, para o outro da rede, para que o seu aluno reconheça a sua força, a velocidade, o tipo de bola, o treinamento com a parte sinestésica, perceber a questão tátil, a bola. Então, tem os treinamentos técnicos, né? Depois, eu vou trabalhar primeiro a questão analítica, depois vou para o global. Então, sempre é importante trabalhar a questão analítica primeiro, ou seja, trabalhar alguns fundamentos básicos, para depois, quando eu for para o global, para o jogo propriamente dito, ele já tem um conhecimento prévio daquilo.
depois vou colocá-lo de maneira coletiva, ou seja, na participação. E aí vou dando estímulos. Uma bola de voleibol, se bater no rosto, bater em algum lugar, ou seja, não vai machucar. Lógico, ela pode até machucar. Se você botar uma bola de voleibol, um pouco, né? Aí vai machucar. Mas sim, vou entender que eu vou trabalhar com pessoas de deficiência intelectual, vou colocar uma bola de voleibol, vou esvaziar um pouco ela para ela ficar mais flácida, ou vou pegar uma bola de plástico um pouco maior, você compra em qualquer armarinho por R$ 5, vou encher e propor isso. Entendeu? Então, assim, eu posso adaptar da melhor maneira que eu puder. Vai ser bacana? Vai ser bacana. E é isso que eu queria trazer para vocês. Vou mostrar agora para vocês um vídeo, tá? Então, esse vídeo aqui vai mostrar um pouquinho do voleibol. Agora, olha só, eu vou soltar aqui o vídeo e se vocês não ouviram o áudio, e aí eu vou parar o vídeo logo no começo, quando tiver saindo o áudio, para ver se vocês estão ouvindo o áudio. Se não tiver, eu vou narrando para vocês. Vamos fazer a experiência aqui do vídeo. Deixa eu soltar o vídeo aqui, do voleibol sentado. Estão ouvindo? Alguém consegue me dar um feedback? Não. Ouviram? Aqui Não. não, professor. Não? Só consegue ver a imagem, é isso? E tá dando uma travada também. Não, eu parei Só agora. a imagem. Eu que parei o vídeo. Mas vou Ah. soltar de novo para ver se vocês Só a imagem. conseguem escutar. Vou soltar de novo para ver se vocês conseguem escutar o áudio do vídeo. Peraí. Ouviram? Não. Não. Então eu vou narrando para vocês, tá certo? Não. Vamos lá. Beleza, então vou agora narrando para vocês. Vou soltar o vídeo de novo, do começo, para vocês. Bem, a gente vai ver um pouquinho do voleibol sentado, tá? É uma série de vídeos sobre esportes adaptados. Basquete a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente vai conhecer agora o começo, tá vendo? Então, ó, eu vou sentados, vou adaptar, tá vendo? Vou botar todo mundo sentado, uma bola de vôlei macia, ou uma bola um pouco maior de plástico, fazer o treinamento, depois coloco para jogar. Tá vendo? Tá vendo? Então, o voleibol adaptado, ele tem todas as regras do voleibol, só que com as adaptações. Tá? Então, a rede é mais baixa, a gente pode diminuir a rede para apenas essa linha aqui no meio, a linha dos 3 metros, então Professor, essa quadra toda. Oi. tá dando uma travada o vídeo. Tá dando uma travada e a voz também, não sei se é no meu. Tá meio esquisita. Tipo voz de robô. Isso. Alguém está acontecendo isso? O sol dele? Minha também tá ruim. O meu também Então, tá tá assim. tudo, também tá O meu também tá assim. outro caminho, para ver se fica melhor, tá? Então vou abrir aqui Tá direto. tipo passando as imagens, entendeu? Só as imagens aos poucos. Sei. Então vou abrir aqui de novo. Segura aí. Vê se melhora agora. Segura aí. Tá abrindo o vídeo. Isso. Como é que tá agora? Melhor? Não, tá do mesmo jeito, só tá tipo passando imagens em tipo slide. Isso. Tá. Então vamos manter isso mesmo. Então, o voleibol sentado, ele tem são dois esportes. É do futebol e o voleibol sentado. Só uma variação do voleibol que foi criado na Alemanha. E aí o que acontece? É um tratado com habilidades reduzidas, que pode ser físicas ou pode ser intelectuais. Tá? Então, tem algumas Já, essa imagem só não tá combinando, não. baixar a rede, tá? Deixar a rede baixa. Também posso diminuir o tamanho da quadra para 4 metros. Então, O som não tá saindo legal, não, Jefferson. Ou você passa o vídeo e depois comenta, é melhor.
Olha só, o que é que trata esse voleibol sentado? Desse passo a passo que estava aparecendo para vocês aí. Você viu que teve uma numeração, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essas 5 características, é que é o seguinte, esse esporte inicialmente era só jogado por homens, né? Ou seja, homens principalmente depois da guerra, então pessoas com amputações. 2, ou seja, somente o voleibol feminino no Brasil começou a participar do voleibol adaptado somente em 2012, nas Olimpíadas de 2012, ou seja, nas Paralimpíadas, certo? 3, ou seja, só pode jogar, tocar na bola ou bater na bola se você estiver completamente sentado, com os quadris no chão, você não pode nunca levantar. 4, ou seja, é um esporte que tem uma variação de 2 esportes, do voleibol e do futebol, que é um jogo parecido com o voleibol, um jogo alemão, que consiste em uma rede de voleibol baixa, mais ou menos 1 metro, exatos 1,10 m de estatura, no qual as pessoas podem jogar. E 5, sempre o jogo é uma levantadora e 5 atacantes. Então mantemos 6 jogadores do voleibol convencional, normal, só que são 5 atacantes e uma levantadora. Já no voleibol normal, há uma diferença. Existe um levantador, o ponteiro esquerdo, o ponteiro direito que atacam, os 2 anteriores, que é os 2 de defesa, e o líbero. Já nesse caso, não. São 5 atacantes, todos podem atacar em qualquer local da quadra, e uma levantadora. E o outro, que a gente vai falar um pouquinho, é o basquetebol adaptado. Então, esse basquetebol adaptado, as habilidades de compreender o basquetebol são de arremessar, passar e driblar. Então, primeiro eu vou treinar o bater na bola, com deficiente intelectual. Ele vai reconhecer o tamanho da bola, a velocidade que ele precisa, a força que ele precisa para ficar ela no chão. Vou praticar com o aluno arremesso e a posse, vou adaptar essa cesta. Posso trabalhar com cones de cabeça para baixo para essa bola entrar na boca desse cone. Vou adaptar a questão do drible, se necessário, permissão de kicks periódicos para caminhar, circular, que toque bastante a bola, ou seja, trabalhar bastante a cooperação entre eles, para quanto mais essa bola passar entre eles, melhor. Posso adaptar também, colocar 3 jogadores de cada lado, para não ter muito contato físico, tá? Não deixar um jogo normal, como no basquetebol convencional, 5 de cada lado, eu posso colocar 3 de cada lado, 4 de cada lado, como vocês acharem melhor. A gente vai ver agora aqui um videozinho sobre o basquetebol adaptado e depois eu comento sobre ele, tá bom? Porque no vídeo anterior tá passando o vídeo e eu comentando, não deu muito certo não. O pessoal reclamou. Então, eu vou primeiro passar o videozinho e depois eu faço um comentário sobre ele. É o basquetebol em cadeira de rodas. Como você não vai ter várias cadeiras de rodas, 6, 7 cadeiras de rodas, você pode fazer com ele sentado.
Muito bem. Então, olha só. Quais são os fatos importantes sobre o basquetebol adaptado? Primeiro, assim, ele surgiu nos Estados Unidos, como também o basquetebol convencional surgiu nos Estados Unidos, mas é o único esporte que estava presente em todas as edições paralímpicas. O basquetebol foi o único que esteve presente em todas as edições. Então, surge nos Estados Unidos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mutilados de guerra começaram por ser apaixonados pelo basquetebol, ou seja, continuaram jogando o basquetebol, mas só agora com adaptação. A cadeira de roda é uma cadeira específica, não é uma cadeira comum, é uma cadeira adaptada. Então, as rodas são mais abertas, como se fosse um geno varo, mais para fora. E pode ter duas rodas, são duas rodas maiores, e pode ter uma rodinha menor no fundo também, bem no centro, na parte do fundo, com duas rodinhas na frente. Um geno o quê? Geno varo? Geno varo, que é para fora, né? Os joelhos abertos. Geno valgo é o joelho para dentro. Geno varo, joelho para fora. É como se essa roda fosse aberta para fora, chamado geno varo. E geno valgo é quando o joelho é para dentro. Então, essa cadeira é uma cadeira adaptada. Então, normalmente eles ficam amarrados pelas pernas. Então, quando ele cai ou quando a cadeira tomba, ele não cai no chão. Então, ele fica preso a essa cadeira. Tá certo? Então, pode ser jogado por homens e por mulheres. É um esporte extremamente interessante. E como a gente não tem cadeira para todo mundo, a gente pode adaptar o espaço da quadra. Ou seja, colocar, por exemplo, uma quadra de voleibol, adaptar 2 cones ou 2 caixas ou 2 lixeiras de cada lado para ser a cesta. Ou um bambolê para ser a cesta, e os outros jogando sentados. Então, como no voleibol, só não vale levantar, ou seja, tirar os quadris do chão para arremessar essa bola, que senão acaba levando vantagem. Beleza? E agora, galerinha, eu queria trazer para vocês uma questão interessante. Todos vocês já ouviram falar do chamado futebol de 5 e futebol de 7. Qual a diferença do futebol de 5 e do futebol de 7? O futebol de 5 é o futebol para deficientes visuais. Já o futebol de 7 é para deficientes intelectuais. É a primeira diferença. Tá? Então, nós temos futebol de dedo, temos o futebol de futsal, temos o futebol de campo, temos o futevôlei, temos o futebol de 5, que é para cegos, e tem o futebol de 7, que é o futebol para deficientes intelectuais, o assunto que nós estamos tratando hoje. Vamos conhecer um pouquinho desse futebol de 7, que é um esporte específico, criado especificamente para deficientes intelectuais. Vamos lá. Ele é praticado por atletas com paralisia cerebral, né, decorrente de sequelas de traumatismo de crânio encefálico, ou de acidentes vasculares cerebrais, ou de nascimento. As regras são feitas pela FIFA, Federação Internacional de Futebol e Associados, mas com algumas adaptações feitas pela Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais, o CP-ISRA. O campo tem no máximo 75 metros de comprimento por 55 de largura, com baliza de 5 metros de comprimento e 2 metros de altura, ou seja, é maior do que a do futsal. O futsal são 3 metros por 2, ele é 5 por 2. A marca do pênalti fica a 9 metros e 20 do centro da linha do gol. Cada time tem 7 jogadores, por isso que é chamado futebol de 7, incluindo goleiro. Então são 6 de linha e 1 no gol, e 5 reservas. Então pode ter até no máximo 12 atletas inscritos na súmula. A partida dura 60 minutos, dividido em 2 tempos de 30 minutos com intervalo de 10 minutos. Não existe regra para impedimento. Então não existe impedimento. Até porque é muito próximo ao futsal. O futsal, o campo, a quadra tem 40 por 20. Ele é 75 por 55. Então não existe impedimento. E a cobrança lateral pode ser feita com apenas uma das mãos, ou rolando a bola no chão. E aí eu trago para vocês os tipos de deficiência. Então a deficiência é a paralisia cerebral. Isso causa o quê? Um retardo intelectual. Que cada indivíduo pode ter um retardo diferente, independente da sua idade cronológica. Gênero, masculino. Então, futebol de cego ou de deficiente intelectual não tem ainda nenhuma categoria feminina, só tem categoria masculina. Então, lamentavelmente, ainda é um esporte estritamente masculino. A quadra, 50 metros por 70, e a partida, o jogo é dividido em 2 tempos de 30 minutos, com intervalo de 10 minutos entre os 2 tempos de 30 minutos.
As regras, as mesmas regras do futebol convencional, com a diferença que os arremessos laterais podem ser cobrados com apenas uma das mãos e também não há impedimento, como eu falei anteriormente. São 7 jogadores, sendo um goleiro, 6 de linha no gol e pode até ter 12 atletas, ou seja, até 5 reservas. No futebol de 7, como eu falei para vocês, que cada indivíduo pode ter uma deficiência intelectual diferente, dependente da sua idade Repete aí, cronológica. professor, essa parte é com as mãos, Isso. né? Pode ser cobrado com apenas uma das mãos. Então não precisa ser cobrado com as duas mãos. Então pode ser cobrado com uma mão só. Pode ser com as duas ou com uma, não tem Aí problema nenhum. ele não é com os pés, não, né? Não, o lateral dele pode cobrar com a mão. Tá certo? De acordo com o grau de paralisia dele, os atletas são classificados de 3 maneiras. Chamado FT1, que é um comprometimento severo, ou seja, é uma pessoa que nasceu com uma paralisia cerebral, então ele tem um retardo intelectual muito grande, um déficit de retenção, o aspecto cognitivo, de resolução de problemas de maneira rápida, muito severo. Tem o chamado FT2, que é um outro grau, chamado comprometimento mediano, então ele consegue reter algumas informações, mas ainda tem dificuldade para isso. E tem o chamado FT3, que é o comprometimento leve. Então ele consegue compreender tudo, mas precisa, às vezes, de algum reforço para ele reter aquela informação. Inclusive, nós temos 2 alunos no curso aí de Educação Física noturno, que eles têm um retardo intelectual leve. E terminaram o ensino médio com louvor, estão fazendo curso de Educação Física, já estão no 2º semestre. Então, né, salve, salve, que não há empecilho nenhum, nenhuma barreira para uma pessoa com uma deficiência intelectual, certo? Então, Professor. as competições, as competições é dividida entre FT1, FT2 e FT3. Não é todo mundo junto, não. São separados de acordo com o laudo médico, ou comprometimento leve, ou mediano, ou severo. Diga, meu filho. Já respondeu. Tá certo. Bom, vamos ver um pouquinho desse jogo, do futebol de 7, essa paralisia, para que vocês entendam esse processo. Vou soltar o vídeo aqui para vocês.
Isso aí é professor de educação física, fisiologista da equipe. Ok. Bem, deixa eu voltar aqui, de volta para a nossa sala. Nós temos 19 pessoas na sala. Então, assim, devo perceber, algumas pessoas conseguiram acompanhar com a legenda, que estava na parte inferior do vídeo. Mas o que é que se trata desse futebol de 5 ou de 7? Ou seja, voltado especificamente para deficiências intelectuais. Vocês viram que aí teve várias entrevistas com técnico, com fisiologista, que é professor de educação física, com um ex-atleta, ou seja, é a seleção brasileira de Paralimpíada no futebol de 7. Então a gente está em terceiro lugar no mundo, quando você fala das grandes potências, estamos em terceiro lugar, ou seja, o esporte está desenvolvendo muito, e o que é importante falar sobre isso, que vocês perceberam que, de acordo com os graus de deficiência, é obrigatório em cada time ter um atleta com maior deficiência, ou seja, severa, e 2 atletas com menor deficiência, aquela leve, para que haja esse equilíbrio. Por isso que eu gosto da classe trabalhadores. Só um minutinho que eu vou ativar aqui o mundo. Então, assim, acontece muito isso. Então, é obrigatório ter um jogador com uma maior deficiência intelectual, ou seja, severo, em cada time, e também é obrigado que cada time tenha pelo menos 2 jogadores com menor desenvolvimento intelectual, ou seja, leve. Se por acaso alguma equipe não tiver desses jogadores, tem que jogar com um jogador a menos, para que tenha pé de igualdade dentro das deficiências. Tá certo? Bem, são 8 horas e 12 minutos. Agora vamos para dúvidas sobre deficiência intelectual. Vamos tirar dúvidas sobre isso. E depois, no final, nós vamos falar sobre a nossa avaliação. E depois vamos falar também sobre essa possibilidade de termos aula, voltarmos ao nosso novo normal a partir do dia 4 de maio. Mas, por enquanto, vamos se concentrar somente nas dúvidas sobre deficiência intelectual. Então, as 19 pessoas que estão na sala, fiquem à vontade agora. Se quiser perguntar, só abrir o microfone. Depois fecha novamente o microfone. Oi, querido. O futebol de 7, no caso nas Olimpíadas, você falou do tipo de deficiência que a pessoa tem. Todas elas são incluídas nas Olimpíadas? Isso, todas elas são incluídas. Todas elas. Aí você vê que tem o F1, F2 e F3. Ou seja, cada um tem um grau de deficiência diferente. E aí, numa competição, em uma equipe, vai ter que ter uma mesclagem desses graus de deficiência. Por exemplo, vai ter uma competição, e aí eu tenho que ter, no mínimo, obrigatoriamente, um jogador com maior grau de deficiência, a chamada severa, e 2 jogadores com menor grau de deficiência, chamada leve. O resto, então se eu tenho 2 com mais 1, 3, me resta mais, são 7 jogadores, que um é o goleiro, me resta mais 3 jogadores para eu incluir, de qualquer tipo de deficiência, leve, moderada ou severa, mais o goleiro. E vem cá, falando do futebol, que do voleibol, do voleibol. No caso, quando começou a competir, foi que eu não ouvi direito, feminino e masculino, os anos que eu não ficou ruim aqui. Inicialmente, o voleibol sentado, ele surgiu basicamente para o jogo masculino. Então era praticado só por homens, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, mutilados de guerra. Tanto o voleibol sentado, quanto também o basquetebol sentado.
tá? Chamado basquetebol de cadeira de roda. Aí depois no voleibol, ou seja, só começou a ser introduzido nas Paralimpíadas o voleibol feminino, o voleibol sentado feminino nas Olimpíadas de 2012. Ok, Dúvidas valeu. mais? Valeu. Dúvidas mais, perguntas? O teste de QI é somente o questionário? Isso, boa pergunta. Esse teste de coeficiente intelectual é apenas um questionário. Então é feito esse questionário, ou seja, pode ser um questionário, pode ser múltiplos questionários, que é aplicado de acordo com a finalidade daquele aluno, do ingresso dele, da avaliação dele, pode ser um ou vários questionários, mas é sempre baseado em questionários, na questão cognitiva, não motora, sim cognitiva. Então, assim, são questionários. Dúvidas mais? Por exemplo, se a gente for levar ao pé da lei, lógico, eu estou sendo um pouco grosseiro nessa minha colocação, mas, por exemplo, o teste do Detran, o teste psicológico, esse teste psicológico do Detran é como se fosse um coeficiente intelectual. Então, ele vai identificar a pessoa se ele tem um grau de pensamento lógico, concreto e abstrato, condizente, para poder conduzir um veículo automotor. Se esse indivíduo está abaixo disso, existe uma deficiência mental, ou se ele fecha todo o questionário, está super apto a dirigir um veículo motor. Então, se ele tiver dentro, acertar tudo, ou dentro de uma normalidade lá, 70% das questões, ele está aprovado. Então, fica na média dos melhores e aqueles que tiveram alguns erros. Mas se estiver abaixo dessa média de 70%, aí é classificado como uma pessoa que tem alguma deficiência de conhecimento básico que não pode dirigir aquele veículo automotor. Não estou dizendo que a pessoa tem uma deficiência intelectual, por isso que eu falei, você tem uma colocação grosseira minha, mas é um questionário aplicado para separar quem tem a habilidade naquele momento para dirigir esse veículo automotor e quem não tem. Certo. Quer ver outra coisa que a gente pode ir exato em cima desse coeficiente intelectual? Por exemplo, quem vai entrar, quem vai fazer o concurso para entrar na escola do Exército, que fica ali na Pituba. Então, você só entra naquela escola do Exército ali no 6º ano. Só existe uma maneira de você entrar ali no 6º ano, porque ela só tem o Fundamental 2 e o ensino médio. É considerada a melhor escola do Brasil. Inclusive, tem os melhores resultados no Enem. Então é algo fantástico, uma escola fantástica, de referência em todo o Brasil, uma escola do Exército, não é da Polícia Militar não, é do Exército, tá? Que fica ali na Pituba. Então para o aluno entrar ali, ele faz um teste de coeficiente intelectual, de conhecimentos básicos, prévios, de todo o ensino fundamental 2 e até de alguns conhecimentos do ensino médio. Então é uma prova extremamente difícil para entrar ali. Então só entra lá realmente quem está acima de uma normalidade, ou seja, são pessoas extremamente inteligentes. É tratado em cima de coeficiente intelectual. Ou seja, são alunos que vão entrar ali no 6º ano do ensino fundamental 2, na primeira série do ensino fundamental 2, no 6º ano, mas alunos com conhecimento de final de ensino fundamental 2, de conhecimento do 9º ano e conhecimento do ensino médio. Então, os alunos têm que estar muito bem preparados. Inclusive, existe até concursos, ou seja, escolinhas específicas, preparatórias para entrar no colégio do Exército, no colégio da Polícia do Exército. Dúvidas mais? Perguntas? Bem, já que houve essa pausa dramática, vamos agora para tirar dúvidas sobre a nossa avaliação. Olha só, desde domingo da semana passada, que já está disponível no portal de vocês no AVA, lá na unidade 2, na última sessão da unidade 2, quando você clica lá na última sessão da unidade 2, vai ter lá avaliação oficial 1. Você clica e aí tem todas as orientações para vocês fazerem a prova. Tem um link, vocês clicam, a prova baixa toda no seu computador, em Word. Você responde individualmente, eu espero que sim. E aí depois vocês marcam o gabarito. E você, se não souber como mandar o gabarito, pode mandar lá o nome completo, o nome da disciplina, porque eu não vou adivinhar, né, o nome da disciplina. Bota lá, atividade física e esportes adaptados. E aí coloca lá, questão 1, B, questão 2, E, questão 3, A. Colocar a resposta. Beleza? Então quem souber printar o gabarito e mandar para mim,
melhor, da maneira que vocês quiserem, mas só pode ser enviada para o meu e-mail institucional, ou seja, isso for uma prerrogativa da própria instituição, do Grupo Croton, da Unime, do qual eu represento. Ou seja, não pode ser para o meu e-mail pessoal, tem que ser para aquele e-mail que está lá nas orientações, na unidade 2, na última sessão, lá abaixo do link para você baixar a prova. Então é Jefferson, com 2 Fs, .matos@croton.com.br. Então só será validado o gabarito através desse e-mail. E um detalhe importante, só tem até o dia 24. Não pode mandar hoje? Pode. Quem já mandou, ótimo. Já foi corrigida sua prova, sua nota já foi lançada, só que eu só vou divulgar a nota para vocês a partir do dia 25. Tá? Então, a partir do dia 25, eu vou divulgar a nota de todos que enviaram. E quem enviar qualquer gabarito a partir do dia 25, não será validado a nota. É ponto final. Vai ter que preparar sua coordenação e resolver o seu problema diretamente com a coordenação. Eu, como professor, estou impossibilitado de corrigir qualquer prova depois do dia 24. Então, mandem o quanto antes. Vocês têm aí bastante tempo para enviar isso, tá? Então, pode mandar sábado, pode mandar domingo, pode mandar meia-noite, pode mandar 3 horas da manhã, que é bem institucional. No outro dia que eu acordar, todos os dias eu estou abrindo lá, quem mandou eu estou corrigindo, lançando a nota, salvando a nota, e aí a partir do dia 25, no primeiro horário, eu disparo a nota para todos vocês. Alguma dúvida quanto à avaliação? Professor, Diga, meu amigo. na prova da matéria de hoje de atividades, a 10ª questão, ela tem duas proposições iguais. Isso. Se você quer achar que é ela, que é a verdadeira, você marca as 2. Se você achar que é errada, já são 2 questões para você eliminar. Okay. Ou que não marcou as 2, marcou só uma delas, se for correta, vai estar certa tanto a opção quanto a outra. Quanto a isso, não se preocupe não. Tá? De nada. Dúvidas mais? Perguntas? O gabarito vinha pelo portal, professor? Isso, você vai mandar para aquele e-mail institucional, que eu coloquei nas orientações lá no APA. Jefferson, com 2 Fs, .matos@croton.com.br. Então você manda por ali, para aquele e-mail que eu pedi para vocês enviarem. Beleza? Dúvidas mais? Perguntas? Teve algumas pessoas até que me mandaram para o meu e-mail pessoal. Aí eu respondi. Qualquer pessoa que me mandou o gabarito, que teve algum equívoco, eu devolvi com a orientação. Tem algumas pessoas que mandaram para o meu e-mail pessoal. E aí eu respondi. Querida aluno ou aluno, seu gabarito está invalidado, pois, de acordo com as orientações, a sua resposta, o seu gabarito, deverá ser enviado para o meu e-mail institucional, jefferson.matos.croton.com.br. Então, só pode ser validado através desse e-mail institucional, porque vai ficar lá registrado a sua avaliação. Tá certo? Então, isso é uma determinação da instituição. Dúvida mais sobre a prova? É outra dúvida que eu tenho. Meu e-mail é Léo Franca, meu nome é Leandro França. Eu posso enviar desse e-mail porque deu um probleminha na hora que eu enviei hoje, porque eu enviei com o nome Léo, ele se confundiu lá. Mas eu posso enviar por esse, né? Pode mandar para qualquer e-mail. Não, você pode mandar qualquer e-mail seu. O e-mail que você tiver, Gmail, Yahoo, Ball, qualquer e-mail que você tiver, você vai botar o meu e-mail lá, jefferson.matos@croton.com.br, e vai chegar para mim redondinho. Porque hoje eu mandei para um professor aí, entendeu? Para não dar o mesmo problema que eu mandei o nome do arquivo certo, tudo, parcial, mas só que ele ficou, acho que leu o nome, aí ele disse que tinha que estar completo. Se o arquivo está completo, só o e-mail que o nome é diferente. Um outro detalhe também, teve uma pessoa que me mandou o print do gabarito em um arquivo XYZ. Eu tentei abrir esse arquivo 200 mil vezes, não consegui. Aí eu devolvi para ela, prezada aluna. Lamentavelmente, eu não consegui abrir seu arquivo. Ou seja, veja alguma outra maneira de enviar esse e-mail. Eu dei várias possibilidades para mandar a resposta dela, inclusive colocando lá, escrevendo no corpo do texto. Questão 1, letra A. Questão 2, letra C. Questão 3, letra D. Ou seja, deixa claro lá para mim qual a resposta dela. Então, não quero criar arquivos mirabolantes, porque acaba o computador do professor lá, não só eu, qualquer outro professor, não reconhecer esse arquivo que vocês enviam, tá? Então, mande da maneira mais simples possível. Mas todo mundo que está tendo algum problema, eu tenho respondido, tenho dado feedback para que ele refaça e mande novamente de maneira correta. Geralmente, então, se vocês mandarem e não chegou nenhuma orientação, é porque já deu tudo certo.
Geralmente eu mando em PDF ou Word. Pronto, sem problemas. Dúvidas mais, perguntas? Bem, agora vamos lá. Vamos para a questão dessa possibilidade do início das aulas no dia 4 de maio. Em Salvador e Lauro de Freitas já tem tendo um direcionamento, principalmente das escolas particulares e das faculdades particulares, desse retorno às atividades, às aulas presenciais. É possível que isso aconteça, tem uma grande possibilidade, mas ainda são especulações. Ou seja, até lá o dia 30, dia 1º, ou seja, nossas últimas aulas aí, eu vou estar avisando a vocês, ou seja, um andar dessa carruagem. Mas até então já tem um direcionamento, inclusive a escola que eu represento já se colocou que as aulas iriam voltar dia 4/5, eu estou tendo aulas virtuais igual a vocês, com eles, e é bem provável que volte. Lógico que vai ser um novo normal. Como vai ser esse novo normal? Vai ter uma obrigatoriedade, no mínimo, aí, de uma barreira física de proteção, seria uma máscara, tanto para o professor, quanto para todos os alunos que estiverem nessa sala. Então, alguns cuidados serão tomados. Mas, inclusive, o nosso prefeito, né, a ACM Neto, já declarou a obrigatoriedade de todo mundo utilizar máscara. Então, agora é obrigatório você andar na rua com máscara, você andar dentro de carros com máscara, você andar no ônibus de máscara. Então, cada um agora vai ter que fazer a sua. No mínimo, com um Perfex aí, vai ter que fazer a sua máscara. Então, todo mundo vai ter que ter essa barreira mecânica de proteção para se proteger e para proteger também os outros. Então, vai ser um novo normal, acredito que a gente deva voltar, mas vamos aguardar ainda os próximos capítulos. Mas está tendo um direcionamento muito forte quando esse retorno dia 4/5. Se Salvador e a Bahia continuar nesse mesmo ritmo, que é um ritmo bem abaixo de outras capitais do Brasil, é bem provável que dia 4 de maio a gente deva voltar às nossas atividades práticas, ou seja, nas atividades presenciais. Tá certo? Dúvidas, perguntas? Bem, então eu queria desejar um bom final de semana para todos vocês. É um prazer novamente estar junto com vocês. Boa sorte para vocês, ou seja, cuide dos seus familiares, se cuidem. O coronavírus sempre existe, não existia, hoje existe, e vai continuar existindo. E vai ter várias mutações desse vírus corona. Então, nosso organismo, nosso sistema imunológico vai se adaptar a ele, vai criar um mecanismo de defesa contra ele, vai criar anticorpos contra ele, vai ter vacinação, vai ter tratamento, ou seja, a gente vai continuar como sempre, tendo algumas perdas, lamentavelmente, de algumas pessoas queridas, de alguns indivíduos, de algumas pessoas importantes no nosso meio familiar ou social ou não. A gente vai ter essa perda, mas a máquina humana ainda é a mais inteligente em todos os aspectos. Então, a máquina humana é capaz de superar qualquer desafio da mãe natureza. Então, ela vai se adaptar, vai resistir e vamos continuar vivendo. Mas as patologias, as crises respiratórias, as pandemias respiratórias sempre vão continuar existindo. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu isso e vai ser dessa forma. Então vamos nos cuidar, porque a vida é só uma e muito curta. Então, o mínimo é ser feliz. Então sejam felizes, amem, sorriam, se movimentem, não deixem de se movimentar em casa, que vocês são referência para todo mundo. E muito em breve estaremos juntos novamente, tá? Um grande beijo para vocês. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Cláudio. Tchau, Tchau, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Até semana que vem. tchau, meu irmão. Bem, agora eu vou encerrar aqui para a gravação. Pronto, parei a gravação.